Gente, tive que parar, fazer outra videoaula, tá? Então vamos continuar aqui. Então, continuando, tá? Então, a gente tava falando sobre a questão do carboidrato, então ali, né? Então, questão de frutose, glicose, lactose, eles são tipos de carboidrato. O amido, ele é um componente que está muito presente na alimentação, como já foi falado, né? E ele é uma das ele tem grande quantidade de molécula de glicose. Então ele aumenta muito a glicose no sangue em si. Então as enzimas, né? Então a gente falou sobre a questão da saliva ali. Então a saliva ela é composta por bastante amilase em si, que é uma enzima produzida pelas glândulas salivares. E ele menos do que o estômago, mas também tem bastante, e ocorre com o início da digestão, né, dessa quebra do amido em si, e o início dessa digestão ali. Depois existe o pâncreas, né, que ele também vai produzir, né, que vai também ocorrer lá daí no intestino o final dessa digestão em si. Os lipídios. Então vamos continuar. Os lipídios, eles são as moléculas que são digeridas, elas são digeridas graças à lipase pancreática, né? Que é uma enzima específica para quebra de lipídios, e aos sais biliares do fígado, que é constituído na bilis em si. Os lipídios nada mais são do que a gordura, né, de todo o alimento que a gente ingere e que o animal ingere. Esses últimos, né, no caso os sais biliares, eles formam uma emulsão, né, com os triglicerídeos, né, triglicerídeos aumentado, e assim eles em contato com as lipases ocorre uma hidrolisação, uma destruição parcial uma quebra parcial do lipídio em si, para dar origem a micropartículas de lipídios. Seria que nem o detergente, ele vai quebrar e vai conseguir para poder ocorrer a digestão em si. As proteínas, né, elas são outros componentes que são de cadeias com mais ou menos importantes na quantidade de aminoácidos, né? E apenas esses últimos, né, as proteínas, são possíveis ser absorvidos. No caso quando ela está na forma de aminoácido, ela consegue ser absorvida. Para isso, algumas enzimas, né, elas em condições específicas, elas conseguem fazer essa simplificação das moléculas em si. No estômago, a acidez e a protease, que é uma enzima específica da quebra da proteína, ela é constituída no suco gástrico. Eles dão o início da digestão da proteína em si, que vai se prosseguir, né, lá com as proteases pancreáticas, que são liberadas no intestino, e daí então o resto da digestão, né, da proteína ocorre no intestino também. O intestino, né? O intestino é o local onde ocorre o processamento, né, de maior parte da digestão e da absorção dos nutrientes. A maior quantidade também é no intestino. Ele tem forma de curvas, né, que se distribuem pela cavidade abdominal, e mede em torno de 6 vezes maior do que o comprimento do animal, e representa dobrado no abdômen. Ele apresenta-se, né, dobrado no abdômen. Ele é várias curvas em si. É um conjunto, né, de vísceras abdominais, né, que são envolvidos pelo aumento maior, que seria como se fosse uma tarrafa de gordura. Vocês sabem que uma tarrafa de pesca é tipo uma rede,
uma rede, uma tarrafa de gordura que permite manter os órgãos topograficamente, né, na sua posição correta. Então, quando a gente faz uma cirurgia, a gente afasta esse aumento maior e daí depois que a gente termina a cirurgia, a gente puxa esse aumento maior e dá um pontinho para poder segurar, né? O veterinário faz isso para poder segurar todos os órgãos no seu devido lugar, ajudar a segurar. E ele tem o intestino por dentro, ele tem microvilosidades que ajudam na digestão do alimento. Então, uma vista ali, né? Uma vista ventral do animal, né? Então, aqui, né? O ventre do animal e lá seria estar deitado de barriga para cima, vamos dizer assim, né? Então, a gente consegue estar vendo vários órgãos aqui. Fica bem legal. Então, aqui no começo a gente... peraí, deixa eu colocar de novo o laser. Peraí. Aqui a gente consegue observar o fígado, né? Então, ele fica ali perto dos arcos costais, por dentro, né? Dos arcos costais, né? A gente observa o estômago, né? Ele é mais cranial ao intestino, né? Na saída do estômago, a gente consegue observar ali onde que tem o piloro, seria aqui, e daí tem a zona do descendente do duodeno, né? Então, ele desce primeiro do duodeno, daí depois ele vai fazer a zona transversal do duodeno transversal, depois ele vai ter uma subida, que daí a gente chama de duodeno ascendente, a parte ascendente, né? Depois disso, a gente tem ainda, né, a gente consegue estar vendo aqui, né, e a gente tem, né, continuando aqui, a gente tem outros órgãos, né, tem o pâncreas, né, que a gente falou que é em forma de V, seria a gordurinha ali que a gente chama, né, aqui tem, desculpa, eu esqueci de falar pra vocês sobre a vesícula biliar, tá aparecendo ali. Ainda a gente consegue estar vendo ali, continuando, né, o seco, né, o ilho, né, e também aí depois a gente vai pro cólon ascendente, que quer dizer que está subindo, né, para a cabeça, o cólon transverso e o cólon descendente, né? Depois disso, a gente consegue ainda estar observando aqui nessa imagem, né? Vamos ver o que eu quero falar para vocês. Aqui aparece ainda a bexiga, tá? Aqui já é na questão urinária, tá? A bexiga, que são os testículos, tá? Daí externo. Daí a gente ainda tem por perto, né, da questão do cólon, né, os canais deferentes, que são os canais da questão que carregam o esperma, né, e daí depois a gente vai descer, passar pelo reto e até o ânus em si, né. Ainda que aqui não aparece, que seria a interligação, né, entre aqui depois do cólon, do duodeno ascendente, a gente tem o jejuno. O jejuno, a gente brinca, né, que parece o rosário que nunca acaba, que o jejuno ele tem um monte de dobras, então aqui ele não tá aparecendo aqui na imagem muitas dobras, que seriam só a continuação, aqui ele, entre um e o outro tem muitas partes que eles ficam por cima do resto das outras camadas. Seria a maior quantidade, o maior tamanho do intestino seria o jejuno em si. Maior parte em si. A evacuação das fezes, né? Então, as zonas intestinais, elas se seguem e são diversas
indo para o intestino grosso. No intestino grosso a gente tem o seco, o colo, o reto e o ânus, né, que é constituído. O seco e o colo, o seco ele é bem curto e desempenha o mesmo papel do colo, e já que é no caso a função de absorver os nutrientes não absorvidos pelo intestino delgado, assim como a água também. E eles se encontram mais dorsal ao longo do animal. Então eles são mais perto da coluna, mas assim, mais para dentro, para o abdômen. O resto do quimo em si, ele é parcialmente digerido, né, graças à flora microbiana intestinal. No entanto, a gente trata essa como uma função acessória no nível do cão. Os nutrientes eles são absorvidos, tal como eles são no caso do intestino delgado, depois eles são absorvidos pelo intestino grosso. E eles desempenham também um papel de formação de armazenagem e evacuação, né? Então, das matérias fecais. O reto e o ânus, eles encontram-se situados na cavidade pélvica, né? Então, é lá no final. E o seu papel é constituir no armazenamento da matéria fecal, né? Das fezes em si, exatamente como ocorre em todos os carnívoros. E ele procede com a evacuação, então ele tem uma maior motilidade intestinal naquele final. Todo o intestino, assim como o esôfago, ele possui peristaltismo, que é aquelas contrações sequenciais, contrai, libera, daí contrai atrás, libera na frente, contrai atrás, libera na frente, e assim vai contraindo, contrai, libera outro, contrai um, libera outro. E é como se a gente, vamos dizer assim, coloca uma mão do lado da outra, se abre uma, a outra fecha. Fecha aquela que está aberta, a outra abre. Vai fazendo aquele movimento ali. Seria como ele vai empurrando através dessa forma, tá? A defecação. A defecação, ela serve para a expulsão, né, da matéria fecal, que se processa em 3 fases. Que é a primeira, que é essencial comportamental, então seria correspondente ao local, à procura do local. Essa é a primeira parte da defecação. Então, os cães eles têm tendência a se afastar do local de onde eles vivem e procurar bastante, principalmente cheiro, para poder eles estarem defecando. Já o gato, ele tem a questão das caixas de areia, né? Então ele já tem aquele local específico que ele vai fazer. Só que ele tem aquela coisa que ele esconde depois, né? E daí tem que estar sempre limpinho. Seguidamente, né, ocorre a segunda fase, né, que é a preparação mecânica, que seria as contrações de diversos músculos para levar o cão a assumir uma posição específica, aquela posição de se abaixar para poder defecar em si, né? E a última fase, que seria a evacuação propriamente dita, né? Que é a que resulta uma acentuada contração do intestino grosso, do final do intestino grosso, para a liberação das fezes em si. Aqui também nós temos uns exercícios, tá? Na sequência. Quero que vocês expliquem a sequência que o alimento percorre até o final da digestão. Então, como é que a gente vai falar? Ele vai passar pela boca, né? Então tem a apreensão na boca. Depois ele vai, né? Ele vai passar ali pela laringe, depois vai para o esôfago, depois vai pro estômago, depois vai para qual? Aí vai para o intestino delgado, intestino grosso. Daí vocês vão escrever para mim a sequência do intestino delgado e do intestino grosso, tá?
E daí depois vocês vão explicar pro prof, no outro, como ocorre a digestão dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Simplesinho, escreve um pouquinho de cada, assim, tenta simplificar, pode fazer em forma de tópicos, mas faz uma coisinha que explique legal, tá? Então tá, agora a prof vai passar a próxima aula, só um minutinho. Então, gente, vamos continuar aqui. A prof fez várias aulas e acabou, estava partilhada as aulas, e daí acabou ficando meio... Tem que abrir uma, fechar outra, mas deu certo. Continuando ali, agora a gente vai falar sobre, ainda do sistema digestivo, sobre a questão das doenças, das enfermidades em si. Então, na cavidade bucal, né, o cachorro ele possui 32 dentes, né, quando nasce. E daí depois, definitivos, ficam com 42 dentes por volta dos 4 meses. Há animais que levam até 6 ou 8 meses para trocar todos os dentes. Porém, após esse tempo, tem que dar uma observada, tem que sempre levar no veterinário. Esse começo, assim, quando faz as vacinas, o veterinário sempre vai observando cada vez a troca dos dentes, para ver se está sendo feita a troca correta, porque quando não correta, ela pode ocasionar uma dificuldade da alimentação e ocasionar até uma lesão na mucosa oral, porque ele acaba, às vezes o dente, acontece muito com os caninos. Nascer o dente canino e o dente de leite continuar ali e acabar um ficando meio para frente e perfurando a mucosa oral. E também causa dor e dificuldade na apreensão do alimento em si. Então, uma das doenças que acontecem bastante em animais é o cálculo dentário. Diferente dos humanos, os animais eles não têm quase cáries, exceto animais que comem de tudo, animais que os donos dão de tudo, bolo, dão de doce, dão biscoito, dão tudo. Aí eles têm mais predisposição a ter cáries. Quando o animal come só a ração, ele tem uma menor predisposição a ter cáries e pode ocorre bastante o cálculo dentário, que é o que a gente chama de tártaro, né? Mas na verdade o nome certo é cálculo dentário, que é aquela formação daquela microbiota, aquele filme microbiano que fica em volta dos dentes e vai formando uma crostas, né, que a gente chama, que é o cálculo dentário, que pode causar doença periodontal mais para frente. Para se evitar, a gente tem que instigar o proprietário, isso o auxiliar veterinário também deve fazer, quando está ali na recepção, ou às vezes o proprietário está perguntando sobre uma pasta de dente, sobre uma escova de dente, se tem que escovar mesmo o dente. Então, às vezes, nem sempre eles perguntam para o veterinário, ou eles perguntam para o veterinário, mas perguntam para o auxiliar também, e o auxiliar também faz parte dessa parte ali de orientação do proprietário, de fazer a escovação diária. E tem que ser uma escovação adequada e com a pasta de dente de animal. Não pode ser pasta de dente humana. Por quê? Porque tem flúor, e flúor é tóxico para animais. Animais engolem. Assim como o flúor também em excesso é tóxico para a gente também. Por isso que a criança, o bebê, ele não usa pasta de dente de adulto, que tem uma quantidade de flúor grande. A primeira pasta de dente é sem flúor do bebê, né, do humano. Depois vai com pouca quantidade de flúor e depois, quando já está a partir de uns 8 ou 9 anos, daí vai para a pasta de dente de adulto, que é uma pasta de dente com mais quantidade de flúor, porque daí já sabe cuspir bem, não engole, não ingere. E o animal ele ingere, ele não pode utilizar a pasta de dente humana porque é tóxico. Eu já usei. Tudo bem, você já usou. Você não conseguiu intoxicar o seu animal, mas a longo prazo você pode intoxicar. E às vezes a pouco prazo também, a curto prazo, quando a quantidade é grande.
Então a gente tem inúmeras marcas de pasta de dente e tem as as melhores em si, né? Então a gente, não fazendo propaganda, não tenho, até nem devia estar com marca aqui, dá desculpa aí, mas existem algumas marcas que a gente usa profissionalmente. Então existe uma marca, essa marca aqui, que ela já é essa Special Care, que ela é específico para animais que a gente já pode utilizar desde o filhote, né? Do animal filhote. Aí você começa com a dedeira, né? Começa com a dedeira. Depois, quando ele tá grande, você utiliza a escova de dente. Desculpa, aproveitar de novo sem o laser, desculpa aí. Então, aqui essa Special Care, que ela tem alguns componentes que eles já são um pouco menos agressivos, e eles para filhotes é o ideal, o sabor já é mais gostosinho, e no começo você pode passar só com o dedo, depois você usa a dedeira, depois usa a escova de dente de animal, que ela tem duas partes, dependendo do tamanho do animal, da boca do animal, né? Ainda a gente tem alguns nas marcas a gente chama, seria como se fosse um enxaguante bucal nosso. Eles servem, só que a gente põe é um líquido de pôr na água de tomar deles. Eles podem tomar, não intoxica, tá? Vai fazer na dosagem correta que vem. São esses dois, tem duas marcas aqui, né? Tem outras marcas, mas essas são as principais marcas. E eles servem, eles ajudam aproximadamente 30% da redução dessa formação de cálculo dentário. E aí, quando junto com a escovação diária e correta, você consegue uma melhor prevenção de doença periodontal, e você consegue muitas vezes evitar de ter que estar fazendo tão sequencial a limpeza, a profilaxia cirúrgica, né? Ainda tem também já tem a de uso veterinário, que ela tem ela é utilizada principalmente depois de você fazer a limpeza dos dentes, utiliza para polir os dentes, que ela tem como se fosse, que nem a gente tem o esfoliante, né? Ela vai fazer um polimento correto dos dentes em si, para poder evitar um retorno desse cálculo dentário mais rapidamente. Quando é feita a profilaxia do dente, sempre tem que ser feito o polimento depois. E a maioria dos veterinários ainda não tem isso como uma sequência obrigatória. A maioria faz o polimento manual, mas o polimento mais correto é o mecânico, então é utilizando o motor, né? Não sei se vocês lembram que quando a gente vai no dentista, no final ele não usa tipo parece uma esponjinha assim que gira, ele usa para passar em todos os dentes com uma pastinha. Então seria esse polimento final, para evitar um retorno mais rápido desse cálculo dentário. E a doença periodontal, ela é muito grave, porque ela pode entrar para a circulação sanguínea, e essas bactérias que estão ali nos dentes, e elas podem atingir a questão de fígado, de rim, de coração. Ela é muito grave mesmo. O megaesôfago, ela agora é outra doença, tá, gente? É uma condição no qual o esôfago ele está aumentado, mais largo do que o normal. E ele torna-se incapaz de empurrar o alimento para ser digerido no estômago. Então começa a ficar o alimento parado ali. Ela é mais comum em cães do que em gato, e ele pode ser congênito. Então o animal, quando ele nasce, ele pode pode nascer com essa alteração, e às vezes ele não apresenta sintomas ainda quando ele é filhote, é bem novinho, ali nos 45 dias, porque ele está mamando e o leite consegue descer mais rapidamente, mais facilmente. Quando ele começa a ingerir alimento, daí começa a ter a questão do vômito, né? E o animal começa a ter desnutrição e tudo mais, porque daí não está chegando o alimento onde tem que ser digerido, né? Ou adquirido, que pode ser desenvolvido depois de adulto,
e nesse caso pode ser relacionado a algumas doenças, né? A pneumonia aspirativa, ela também entra como uma doença que seria por causa da via alimentar, mas que aspirou o alimento para o pulmão em si. Então, ela é uma consequência que pode ocorrer também por causa do megaesôfago, até, né, por causa dessa questão do refluxo, e enquanto essa condição ela pode aparecer subitamente no animal adulto, e é comum em animais jovens logo após o desmame, né, o megaesôfago em si. A pneumonia aspirativa seria uma consequência que pode acontecer, né? É hereditário no caso do Fox Terrier, de pelo duro, Schnauzer miniatura, e é possível acontecer em qualquer outra raça, né? Mas tem uma maior predisposição. Então aqui no raio-x a gente está vendo, né, ele tá um raio-x com contraste, a gente vê como a luz do esôfago está bem aumentada, né? Às vezes pode acontecer por causa de uma obstrução. Ocorre uma obstrução devido a algum corpo, objeto estranho, né? Um corpo estranho, e daí o que acontece? Alguma coisa que ele ingeriu, ingeriu uma bolinha que travou ali e não está deixando o alimento passar, e daí começa a dilatar o esôfago, causando um megaesôfago. Então esse é um adquirido, né? A esofagite ela é a inflamação do esôfago. Ela é muito comum quando o animal ingere algum alimento, algum produto, né, que causa a irritação do esôfago. Algum produto cáustico, então intoxicação em si, né, algum corpo estranho. Pode ser por arranhar, ou algo, tipo um osso que arranhou o esôfago, causou essa esofagite. E muito comum por causa de refluxo do suco gástrico, né? Então o suco gástrico volta, esse esôfago ele não é preparado para ter esse suco gástrico, né? Então ele não tem muco suficiente para isso, ele acaba causando como se fosse uma gastrite que a gente tem no estômago, mas seria a esofagite, uma inflamação do esôfago. Também é muito comum por causa de ingestão de alguns tipos de medicamento, pode acontecer também. Muito comum em humano também por causa de medicamento. E o sintoma seria, né, a hipersalivação, então excesso de saliva, a dificuldade de deglutir, né, de engolir o alimento, e a recusa da alimentação. O corpo estranho. O corpo estranho ele pode causar uma perfuração, podendo perfurar ainda junto o pulmão, né, dependendo da localização desse corpo estranho. E o animal ele fica tentando vomitar e tossir de maneira contínua. O estômago. O estômago, os sintomas característicos de uma afecção gástrica, né, é o vômito, né, e ocorre minutos ou horas depois da refeição. Entre as afecções mais clássicas na questão, né, são a questão de lesões gástricas, né, a lesão do estômago, que seriam por causa das anomalias de funcionamento ou tumores do estômago também. Então, no estômago é muito comum ter gastrite crônica, né? Então, que é caracterizada pela persistência de vômitos frequentes, refratárias, né? Então, repetidas, né? E em dias, né? Não só vômitos frequentes num dia, mas sempre tendo vômito. E o tratamento clássico em si, né? Então, é uma síndrome complexa, né?
e ela é causada frequentemente pelo fenômeno de inflamatório em si, alérgico ou metabólico. E o estado geral do cão é afetado de forma mais ou menos rápida. Então pode causar desidratação, o animal começa a ter, ele acaba tendo repulsa na alimentação. As gastrites agudas, elas são de origem variada. Um alimento que não está adaptado, o animal não está adaptado àquele tipo de alimento, uma substância tóxica, um corpo estranho, um parasita, né, a parte infecciosa em si, ou ainda anomalias hormonais que podem causar essas possíveis questão gástrica ali. Um exemplo seria o uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, principalmente o não esteroidal, né, que não é o corticoide, é o comum, ele acaba aumentando a segregação do suco gástrico e o animal não consegue, e a diminuição do muco, né, gástrico. Então acaba ocasionando uma gastrite aguda. Por isso que sempre o ideal, né, quando a gente manda o animal tomar receita, né, para o animal, o veterinário receita para o animal tomar um anti-inflamatório, é sempre, né, fazer aquela sequência. Após a alimentação, alimenta o animal, já dá o remédio depois da alimentação, para estar com o estômago cheio, e daí como vai aumentar esse suco gástrico, o estômago vai estar cheio, vai dar uma digerida ali, não vai ficar tanto digerindo o próprio estômago. E o uso de um protetor gástrico, um omeprazol, uma ranitidina. A úlcera. A úlcera é uma complicação maior, né, da gastrite em si, é uma das complicações maiores gástricas em si. Então, ela é quando já tem perfuração, né, do estômago, caracterizada por vômitos com sangue, né, sanguinolento, um mal-estar geral, o animal fica com muito mal-estar e dores abdominais. Às vezes, né, como consequência, pode ser consequência de uma gastrite aguda, mas na maioria dos casos ela é causada por medicamentos, né, como aspirina, medicamentos que são coisas tóxicas, né, e mais raramente é a questão infecciosa e parasitária. A parasitária também pode, porque tem parasitas que se alimentam da mucosa ali da parede, da musculatura abdominal, e daí podem causar, gástrica, e pode causar também uma perfuração. Ainda a gente sabe-se que não se conhece muito a questão de úlcera de origem psíquica em animais, em cães, né, em gatos. Já em humanos ela é muito frequente, né, então a questão aquela que eles chamam de gastrite nervosa, úlcera, né, nervosa, daí a questão, né, psíquica em si, mas no cão a gente não sabe muito. A regurgitação ela é diferente do vômito. A regurgitação ela é mais comum em cães do que em gatos, né? Embora seja possível encontrar gatos que sofram com esse problema de regurgitar em si. Principalmente acontece no gato quando tem muito excesso de pelo, bolas de pelo. Por isso que é importante a escovação do animal. Então a predisposição, né, de racial seria o Fox Terrier, o Schnauzer miniatura e o Great Danes. Já em gatos, a gente sabe também que tem mais chance de agitação, seria os siameses, né?
O vômito, né? Eles são mais fáceis de detectar, eles são expelidos para fora o conteúdo do estômago em si, através do esôfago, né? E ele terminando na boca, ele tem uma variação de cor, dependendo da composição daquele alimento e também se já vem algum tipo de origem já intestinal ou não. Existe vômitos ocasionados por problemas de fígado, problemas de rim, problemas do pâncreas, problema intestinal, problema do estômago. Então nem sempre o vômito é de origem só estomacal principal, né? E o vômito, ele é um alimento digerido, então é uma ração inchada, digerida, desmanchada, um alimento digerido, pastoso já. Já a regurgitação, ela é diferente, é o alimento inteiro, então seria uma ração que acabou de ser ingerida e já voltou. Porque o refluxo ele é um alimento que não foi digerido, ele não chegou ao estômago, né? Então ele não tem aquela digestão estomacal, então ele só volta no esôfago. Ai, desculpa, eu ainda sinto falta de ar. Continuando. Ainda a gente tem uma das coisas mais graves da questão do sistema digestório, que é a síndrome da dilatação da torção do estômago, que é aquele caso que eu falei para vocês, que pode ocorrer e ocorre bastante em animais grandes, né, que é a torção do estômago em si. Ela é uma afecção, né? Ela é uma doença particularmente que atinge os cães de grandes raças, mas também pode ocorrer em animais de pequenas raças, eles não são isentos da doença em si, da síndrome. Ela é caracterizada pelo inchaço abdominal e aí episódios de vômito mais ou menos violentos, mas eles são improdutivos, né? Então eles não são sequenciais. E um declínio, né, rápido do estado geral. O animal fica fraco rapidamente, fica abatido rapidamente. O cão ele entra numa fase de choque e morre se não houver uma intervenção cirúrgica rápida. Então muitas vezes, às vezes pode ocorrer enquanto está trabalhando e tu voltar para casa, ou tá na escola e voltar para casa e já o animal já ter morrido. É questão de horas, de minutos a horas. E para evitar, né, a ocorrência dessa síndrome fatal, algumas regras são elementares, tem que ser incentivado. No caso, não incentivar o animal a brincar depois da refeição, preferencialmente de 2 a 3 refeições diárias, principalmente em cães grandes. Tu pega, não vai colocar a porção que tu já colocava uma vez por dia e vai colocar 2 vezes por dia, não. Você vai partilhar. Se o animal comia 75 gramas por dia, você vai dar 25 gramas de manhã, 25 gramas de meio-dia, 25 gramas à noite. O animal comia 100 gramas, eu só tenho disponibilidade de dar de manhã e de noite. Então, vai dar 50 gramas de manhã, 50 gramas à noite. Você vai fracionar essa ração, né? Então, algumas medidas práticas. Então, alimentar o animal isoladamente, calmamente, para ele não comer muito rápido. Então, sempre deixar ele comer num lugar onde que não tem os outros cães, para ele não ficar, né, querendo comer afoito, né? Dividir a quantidade diária de refeição, né? No mínimo 2 refeições. Escolher um alimento muito digerível, então tem rações já, né, gastrointestinais. Reidratar, né, o alimento em si antes da administração. Então tentar sempre colocar um pouco de líquido para a ração já ir meio mais hidratada para dentro, para ser absorvido no corpo do animal. E respeitar o período de descanso após a refeição, pelo menos eu considero 1 hora após a refeição, 1 hora, 1 hora e meia, para depois fazer exercício com o animal. O intestino, estamos quase terminando, gente. O intestino, podem ocorrer inflamações severas ou mais ou menos agudas nas mucosas intestinais, diferentes origens. Uma das coisas mais que ocorre é por causa de parasitas, né?
Então, parasitas pode ocorrer uma inflamação bem frequente por causa de parasitas. Agentes infecciosos, né? Então, algumas delas são agentes infecciosos que são prevenidos com a vacina. Alimentos não adaptados, então quando tu troca o alimento e não, né, o animal não está adaptado para aquele alimento. Parasitas, quando aqui a gente consegue prevenir utilizando o vermífugo, né, frequentemente. Então, o vermífugo eu considero o uso de 3 em 3 meses, né? Dependendo do animal, até se ele passeia, eu considero às vezes até mensal. Antigamente eles faziam uma vez por ano, né? Não. E sempre o veterinário deve fazer antes isso eu não considero que vocês não possam orientar. Sempre antes de fazer a vacina, fazer o vermífugo pelo menos uma semana antes. Para quê? Você vai diminuir aquela carga parasitária e depois você vai dar a vacina. Porque a vacina, ela às vezes o animal ele sofre uma queda de imunidade para depois subir a imunidade. E aí nessa queda de imunidade, aquele estresse em si, os parasitas se proliferam mais e daí causa as gastroenterites, as diarreias em si, as inflamações, né, em si. E aí, muitas vezes o animal pode ir a óbito por causa dos parasitas que se proliferaram, não por causa da vacina, sabe? Seria secundária, né? Os corpos estranhos também podem causar infecções severas, principalmente pontiagudos, aquela questão de ingestão de osso em si. E conforme, né, a sua duração, podem ser chamadas de enterites crônicas, que são diarreias, né, são infecções, inflamações em si, crônicas ou agudas. Os sintomas são, né, variados, né, que seriam desde a constipação à diarreia, depende do animal em si, depende da causa, a hipertermia, né, que é a febre em si, e o abatimento do animal. E se estiver associado a uma questão patológica gástrica, a gente chama de gastroenterite. Quando é só intestinal, é só enterite, mas se tiver sintomas gástricos também seriam na gastroenterite. Ainda pode ocorrer obstrução intestinal, né, que é a oclusão, a obstrução em si intestinal, elas fazem parte das intervenções cirúrgicas mais frequentes da clínica em si, que geralmente são consequência de ingestão de corpos estranhos, como pedaço de cordel, que a gente chama, que a gente chama de bola de fio, de fio assim, aquela bolinha tem animais que comem muita coisa, é linear ali, né? Ele come muito, a mulher faz tricô ali, vai comendo tudo fio. Tem animais que ingerem isso, brinquedos plásticos, osso. Alguns vermes também podem ocorrer, né? Então pode ser por questão de infestação de vermes redondos em grande quantidade ou vermes achatados, né? E também quando o animal ele ingere coisas do solo, né? Então excesso, né? A questão de ingestão de vetores e pulgas. Também pode causar o excesso de parasita que vão provocar emagrecimento, vômitos e diarreia, né? A colite crônica. A colite crônica ela é uma inflamação crônica que ocorre no intestino grosso e no colo em si. Ela é de origem... A sua origem ela é, mais uma vez, muito diversa, então ela pode ser de origem da ordem alimentar ou alérgica, parasitária, metabólica, inflamatória ou simplesmente desconhecida. Às vezes pode dar colite não ter origem a crônica, a gente não saber, né? E manifesta-se com fezes com bastante viscosidade, né? Ele é viscoso, assim, a fezes, e com dor na defecação, o animal sente muita dor, e episódios mais ou menos severos de diarreia. Já a questão de fígado, a gente ainda tem na questão do fígado as hepatites, que podem ser causadas por doenças infecciosas,
hepatite infecciosa no cachorro é muito comum, e o caso de intoxicação, por causa de medicamento ou algum alimento. E o fígado, quando ele congesta, o seu volume, o seu tamanho, ele fica aumentado. Pode surgir também estados cirróticos, irreversível e fatal também. Cirrose não é só pra gente bêbada, tá? Pode ser por causa do excesso de gordura ou uma alimentação rica em gordura, ou também por causa de algum medicamento em si. E os sintomas, né, são episódios de diarreia com fezes claras. Lembra que eu falei para vocês que daí, então, como o fígado ele não está produzindo corretamente a bilis, né, ele acaba ocorrendo essa falta de coloração nas fezes, e pode estar com alternância em constipação em si. E o abdômen ele fica bem doloroso e o cão fica abatido. Gente, eu vou falar para vocês por experiência própria. Essa questão ali de fígado, pâncreas, dói muito mesmo. Em animais também deve doer muito. Eu não sou um animal, né? Mas um humano já dói muito. E eles não conseguem falar que dói. Então tem que ter o maior cuidado, até quando a gente vai manipular o animal, muito cuidado. A insuficiência aguda, né? A insuficiência aguda da questão ali do fígado ainda, ela manifesta-se, né, por perturbações digestiva e nervosa. Ela tem etiologia, né? Ela tem a causa variada. Origem variada pode ser infecciosa, tóxica, medicamentosa, metabólica, traumática. E o tratamento deve ser feito com urgência, pois ele pode existir repercussões que podem causar até fatal. Essa insuficiência aguda, ela pode ser até por causa de trauma. O que vocês estão falando de trauma? Um chute, meu Deus, uma batida de carro. Existem vários traumas horríveis, né? Pensar num chute, né? Um acidente ainda dá para pensar que foi um acidente de carro. Agora um chute já é maldade demais, né? E daí os sintomas seriam a icterícia, então o animal fica com a pele amarela, a mucosa amarela, né, o olho fica amarelo. A inapetência, né, fica aquela falta de fazer as coisas, vontade de fazer as coisas, fraqueza em si. A anorexia, a apatia em si, que é, né, ficar abatido, o vômito, diarreia, desidratação e a hemorragia, né, que pode ocorrer, e interna, né, no caso, e distúrbios neurológicos. Insuficiência hepática crônica ainda, ela evolui lentamente, mas de forma igualmente perigosa, e ela causa um emagrecimento do cão e um declínio do estado geral de saúde desse cão, acompanhado, né, de uma perturbação digestiva, então com sintomas também digestivos ali de vômito em si. E ele deve ser realizado, então, exames complementares através do médico veterinário, ele que vai determinar se vai ter necessidade ou não e o que tem que ser feito. As hérnias umbilicais, elas são congênitas, né, e frequentes no cachorro, e corresponde no não fechamento do anel umbilical após o nascimento. E daí fica aquela bolinha, sabe? Aquela bolinha que a gente vê na barriga do animal, assim, uma bolinha molinha. Então, observa-se uma formação de uma pequena, né, excrescência ali, né? E que pode ser reabsorvida quando nela exerce uma pressão. Então a gente aperta, ela vai para dentro, depois ela vem para fora de novo. Às vezes o animal faz força, vai para fora. E considera-se que não tem um grande perigo, porém é indicada a correção cirúrgica de todas as hérnias. Porque aquela coisinha que vem para fora, às vezes é um pedacinho de intestino, um pedacinho de um fígado, um pedacinho de um outro órgão qualquer, que pode ocorrer uma perfuração da pele, que ali naquele local a musculatura não está protegendo, porque está aberta a musculatura.
Então só tem a pele protegendo aquele órgão. E se tu fizer se o animal sofrer uma perfuração, ela pode perfurar também o órgão. Quando é uma hérnia maior, ela pode causar também às vezes o anel pode apertar o órgão e acabar ocasionando um estrangulamento do órgão e o órgão acabar morrendo. Ainda existem as hérnias diafragmáticas, que eu falei para vocês, que são as hérnias do diafragma, que elas geralmente elas ocorrem por causa de traumatismo, uma batida, né, algum traumatismo que o animal sofreu, um acidente em si, ou caiu, né, alguma coisa desse gênero, e ela deixa passar vísceras abdominais para a cavidade torácica. E é muito perigoso, tem que ser feita a correção o mais rápido possível. Ela causa perturbações respiratórias, digestivas e, quando necessário, né, sempre necessário, é fazer a cirurgia. Gente, agora a prof vai terminar essa aula aqui nessa parte e vai continuar na semana que vem, tá? Um abraço para vocês, tudo de bom.